Eis-nos aqui de novo, né? Quase igual a Ananias, né? Tá bom. Essa semana a gente estava conversando, tem uma proposta de trazer para cá um material sobre tratamento espiritual, que eu acho que a Karina vai falar mais para frente. E um tema que nós observamos, que é muito proveitoso para nós, falar sobre instrução. Há um tempo atrás eu trouxe esse texto aqui, mas eu acho que a visão hoje é um pouco diferente para todos nós, né? Todos que têm trabalhado um pouco assim mesmo, já têm uma consciência diferente sobre essa possibilidade. Então nós vamos falar sobre as instruções aos emissários. Para aqueles que não estão habituados, vocês dois que estão aqui na primeira vez, né? Gente, para quem não conhece, você é meu irmão e é meu cunhado. Então, a intenção aqui é trazer um trecho do Evangelho para ser estudado, conversado, discutido, não é uma atividade de sentido unilateral, não é fácil. Tá bem? Eu achei que até enquanto ele estava falando, vocês ficaram muito calados. Você é formado em que mesmo? Pela ordem, excelência. Você é formado. Vai ter um banho de advogado aqui que vai te convidar, né? E para a gente começar, para não perder o hábito, eu trouxe um filme para nós. Agora nós estamos tentando bater o recorde de filme pequeno. Tá? Então é um trecho que fala da instrução para nós. Tá bem? Não sei se tá bom, mas deve estar. É pequenininho, tá? Pronto? Vamos voltar de novo. Terceira vez que faço igual o relógio. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdote, de juntar-me as ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Aí nem demorou. Tá vendo? Mas é muito interessante, né? É exatamente o texto que nós vamos trabalhar. Tá bem? Então vamos lá. Instruções aos emissários. O texto que nós estamos baseando é o texto do Pastorino. Tá? E tem os 3 evangelhos: Lucas, Marcos e Mateus. Como o texto de Mateus é o que mais está próximo aí dos dizeres,
do filme também, né? E nós sabemos que Mateus escreve mais a alma, enquanto Lucas escreve mais a terra. É assim? Então nós vamos trabalhar com Mateus. Tá bem? Então vamos lá. Vamos ler. Um cristão. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções: não ireis pelas estradas dos gentios, nem entrareis na cidade dos samaritanos. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, pregai, dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os espíritos desencarnados, de graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de bronze em vossas cinturas. Nem de alforje para a jornada, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, pois é digno o operário de seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrares, indagai quem nela é digno, e aí ficai, até vos retirares. Ao entrardes na casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não o for, torne para vós vossa paz. E se alguém vos não receber, nem ouvir vossas palavras ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do karma haverá menor rigor para a terra de Sodoma e de Gomorra do que para aquela cidade. Tá bem? Precisa repetir? Vamos ler de novo ou tá bom? Tá bom. Hã? Tá bom que teve filme. Você não tem certeza? Pode perguntar? Não? Vamos ler só mais uma vez, vai. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções: não ireis pelas estradas dos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos. Mas diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, pregai, dizendo: está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expele os espíritos desencarnados, de graça recebestes, de graça. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de bronze em vossas cinturas. Nem de alforje para a jornada, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, pois é digno o operário de seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, indagai quem nela é digno, e aí ficai até vos retirares. Ao entrares na casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for, torne para vós vossa paz. Se alguém vos não receber, nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do karma haverá menos rigor para a terra de Sodoma e de Gomorra do que para aquela cidade. Melhorou ou piorou? Uma pergunta do oftalmologista. Quem é que foi hoje? Ah, foi o Cristiano. Melhorou ou piorou? Mantém. Mantém? Mantém o grau, né? Tá certo. Vamos lá? Então nós vamos trazer para nós exatamente o princípio da instrução de Jesus para os seus apóstolos sobre o que fazer. Não é? Nós sabemos que no contexto histórico chega uma época que Jesus atribui os poderes necessários para que eles façam muito do que ele fazia. Não é?
trecho que está escrito, ele é dito, mas ele não é tão valorizado. Eu acho que não. Eu acho que se Jesus está aqui, não é porque o outro. E não é uma coisa que aconteceu depois. Depois aconteceram outros trabalhos, mas esse foi concomitante. Não é? Tá? Então vamos lá. Esse texto, na verdade, no livro do Pastorino, é dividido em 5 etapas. São 5 instruções, 5 partes. A primeira, a instrução efetivamente. A segunda, quais os avisos. A terceira, encorajamento. A quarta, as dificuldades. E a quinta, as recompensas. É uma coisa tão bem elaborada que ele passou para eles tudo o que aconteceria. Tudo. Não é? Ele diz o que fazer, adverte sobre as questões, encoraja, mesmo com essas adversidades, explicita as dificuldades, mas garante as recompensas. Não é? Isso é parecido com a nossa jornada aqui? Ou não? Mas eu só quero a letra E, né? É isso? De preferência? É assim, Juliana? Consegue. Né? Então, hoje nós vamos trabalhar só esse camarada aqui, ó. Só as instruções. Tá bem? E mais adiante, nós vamos dividindo aí pelas os outros itens. As instruções são bem vastas, na verdade. Né? Instrução. A palavra instrução, né? Do latim, ato ou efeito de instruir, transmissão de conhecimento, adestramento, habilitação, exercício, informar. Né? Tá claro aí para todo mundo até aí? Não tem dificuldade, né? Então, baseado nisso, não é? Baseado nisso, vamos trabalhar os trechos do Evangelho. Pode ser? Primeiro passo. As instruções de Jesus foram claras? Todo mundo está lembrando o que leu? Hein? Já estão rindo, né? Não queria ler nem 2 vezes, agora o Júlio já está rindo aqui. Não é? O que Jesus disse para eles? Sem palavras. Quais foram as instruções de fato? Sim, então ele disse primeiro. Para ir primeiro. Para ir primeiro. Então ele disse aonde ir. É isso? E depois? O que fazer? O que fazer? E depois? E como fazer? Hã? Que ficou um tanto de coisa, eu não escutei. E como fazer? Ah, muito bem, como fazer. Não é legal? É igual eu, criança lá em casa, e minha mãe fala assim, ó, você vai em tal lugar, compra isso assim, assim, mas é desse jeito. É assim? Então aí é por sua conta, aí é por conta de cada um de nós. Não é a mesma coisa? Não é? Ou quando o filho vai para a festa, ou quando o filho vai para o aniversário, ó, você não pode ir até tal lugar, você só pode fazer isso, e olha lá o que você vai fazer. É assim? Não é? Olha onde é que você vai andar, onde é que você vai. Ah, os seus meninos aí no sua frente. É assim? Fala, Thaís. É? E adianta alguma coisa? Eu escuto a instrução de Então eu não escuto a instrução. É? É como se tivesse um rádio chiado e estivesse cantando a música. Você não está ouvindo a música, não? Aqui, é isso que está tocando. É, Liana? É isso mesmo. Então observemos. Ele disse para nós exatamente, eu disse aos discípulos, aonde ir, o que fazer e como fazer. Não é ótimo isso para nós? Nós sabemos que ao longo dos exemplos deixados e transcritos para o Evangelho,
Todas essas instruções são dadas todo o tempo, de maneiras diferentes, talvez de maneiras não tão claras quanto ele fez para os 12, como quando ele faz para os 72 mais adiante. Não é? A única discrepância dos textos entre os três é que um deles é citado explicitamente vão de 2 em 2, assim como no 72, e quanto o que utilizar e o que não utilizar. Para nós, eu acho que não tem relevância. Tá? Depois vocês leiam, que eu acho bem interessante. Então, eu procurei juntar para nós as instruções mais ou menos por atividade, né? Então vamos lá, ó. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes essas instruções. Aqui é só um preâmbulo, né? Tá certo? Não ireis pelas estradas dos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas à casa de Israel. O que é isso? Procurar os perdidos, né? Quem são os perdidos, Juliano? Aqueles que não tinham noção, no caso, nenhuma, né? Quando Jesus passava, né? Esse é um grupo. Quem mais? Por que não ir para as estradas dos gentios, nem na cidade dos samaritanos? Os gentios lá ficaram de outra crença. E os samaritanos? Mesma coisa? Não, outra coisa, né? Senão era uma cidade só. O que mais? Os samaritanos não criam? Era isso? De uma certa forma, sim. Pelo que conta a história, que já foi trazido para nós aqui uma vez, é uma parte da tribo de Judá que se separou, e se afastou e criou sua cultura própria. Não é assim? Ai, meu Deus! Apertei um botão aqui, ó. Tá? Então, eles eram mais ainda discriminados pelos judeus de uma forma geral. Não é assim? Assim como a parábola do bom samaritano mostra para nós de maneira determinante como eram discriminados. Não é? Sim. Mas então ele traz para nós. Uai, eu já passei, Jesus. Ninguém me conta, né? Vocês são amigos da onça. Não ireis pelas estradas dos gentios, nem entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas à casa de Israel. Levando em conta o contexto da época, né? Que eram os povos, as tribos que viviam em conjunto, como é que nós podemos traduzir isso para a nossa linguagem atual? Nem o vento. Não, gente, arrisca. Arrisca, sabe, o povo é mais falante. É porque já estudou na quarta, né? Aí fica colando, né? Seu danado. Nós vamos inverter, nós vamos começar no sábado e acabar na quarta. Eu quero ver. Eu imagino que é falando assim, cuidar com o que você anda. Tem que ser um deles? Não. Não. Nesse caso, ele orienta por onde não passar. Ele não adverte quanto ao cuidado. O que ele traz para nós, nos dias de hoje? Ele traz, da mesma forma que alguns de nós, eu não lembro quem disse primeiro, acho que foi o Renato, né? Com respeito a tribos que tinham sua própria religião, né? Não vá perturbar aquele que tem a crença fundamentada. Porque o que difere um cristão do outro não é o caminho que leva a Deus. É assim? E o caminho que nos religa a Deus é a religião. Então não interessa qual religião seja. É assim? Importa o caminho, que religião? Então, o importante é que aquilo me satisfaça, que aquilo me deixe ligado ao Pai. Seja de que forma for. Então não procure confundir, não procure desviar,
não procure atrapalhar aquela crença já existente. Não confunda a cabeça do cristão. Né? Porque a minha, do jeito que é, já é confusa. Se aparecer um caboclo para confundir, vai ficar mais difícil. Dá-nos, isso mesmo, dá-nos. Não é? Mas em diante, as ovelhas perdidas à casa de Israel. Quem são as ovelhas perdidas? Eu. Joia. Eu sou uma. É assim? Mas como é que eu traduzo eu? Eu estou num grupo. Aqueles que já têm um certo discernimento. Exatamente, quem tem um certo discernimento maior que eu, tem que vir até a mim para me ajudar. O que o Gadareno, vocês estudaram o Gadareno semana passada, não foi? O que ele falou com Jesus? Que tem eu é Tem comigo, Jesus. Jesus, filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Viestes me importunar antes do tempo. Isso aí matou a sua teoria? Ele foi lá ajudar. Quem falou que ele queria? Não foi isso que ele disse? Não, mas eu estou precisando, eu estou querendo. A partir do momento que eu estou querendo. Eu acho que é igual Jesus fez. Ele passou, fez o que tinha que fazer, quem seguiu, seguiu. Joia, você fez para quem? Para a humanidade. Pois é. Para todo lugar que passou, ele fez. Mas Jesus, ele trabalhou de uma forma diferente. Para quem estava disposto a receber. Mas Jesus estava sempre no meio de quem? Da multidão. Pois é, e aqui ele não diz para eles irem à multidão. Mas é mais ou menos igual no lar, né? Uma ovelha busca, às vezes ela que com o exemplo, com o trabalho, com a persistência no trabalho, é que vai chamar a atenção dos familiares. Né? Observe aqueles que têm condições de estarem despertos, mas ainda não se encontraram nessa fé. Essas são as ovelhas perdidas. Que repete. Ignorantes talvez não, porque quando eu ignoro, eu não sei. Se eu não sei, como é que eu vou aceitar alguma coisa ou compreender alguma coisa? Pois é, por isso procure eles. É para os discípulos procurarem eles. Os ignorantes? Sim. E ensiná-los. Instruí-los. São mais receptivos? Seriam mais receptivos? Os mais receptivos. Seria uma coisa. Oi, pode falar, né? Eu estava tendo aqui um pensamento. Se essa ovelha é perdida, ela já teve uma pista. Ela já vai achar isso. Ela é uma ovelha. Ela já é uma ovelha. Ela já tem uma consciência. Isso difere do ignorante. Né? Vamos lá. E é da casa de Israel. Ele não era da casa de Israel, ele não era um judeu, ele não tinha um grupo que já o ouvia com uma certa consciência, Mas quem era o povo da casa de Israel? Eram os judeus. Eram os judeus. Todos aqueles que passaram por aquela história toda que nós sabemos, né, que nós vimos lá de trás, então eles já tinham uma iniciação. Então, já tinha uma ligação com um Deus único. Não é assim que é a crença dos judeus? Então eles já tinham uma iniciação. Mas eles não estavam. Estavam perdidos. Criam um Deus único, mas ainda estavam caminhando, perambulando. Ainda estão. Vamos atrás. Não traz pra cá não, você vai complicar minha vida. Você vai complicar. E aí toda hora pergunta, aí fala assim, eu. Quem que eu ia perdido? Eu. Não, pois é. Gente, o que essa menina tem? Você veio por causa disso? Meu Deus, olha a criança. Vamos lá. Né? Então, mais em diante, as ovelhas perdidas à casa de Israel. Vai aquele espírito desperto que talvez precise de um estímulo necessário para começar a caminhar. É assim? Manter o caminho. Essa passagem de Paulo, né? Quando ele se remete a ir à busca dessas ovelhas que já têm um conhecimento, mas difundir Cristo interno, aí ele
O despertar de Paulo é mais ou menos assim, né? Num caso especial onde Jesus se depara com ele. Ou ele se depara com Jesus. Não é? É assim? Um outro exemplo interessante para nós é, nós estamos aqui, nesse pequeno agrupamento espiritualista, não é assim? Como é que cada um de nós chegou aqui? Como é que eu cheguei? Eu fui arrastado. Você está lendo toda semana, eu conto a história para você. Fui arrastado para cá. Não, fui convidada. Pergunta dele, eu fui arrastado. Pelas orelhas. Pelas orelhas, pelas 4 orelhas. Não é? Como é que cada um de nós pôs o pé aqui dentro? Através de alguém. Uma necessidade. Às vezes, através de alguém é outro problema. Outro problema. Eu fico achando que eu trouxe o fulano aqui. Esquece. Esquece, porque não é assim que funciona. Através de uma necessidade, né, que o Guilherme trouxe para nós. Querendo a solução. Querendo a pílula. Entendimento. Entendimento, sim. Mas a primeira vez que eu pus o pé aqui, o que eu buscava? Socorro. Socorro. Então é isso mesmo. Socorro. Para uma das muitas necessidades que eu tenho, em detrimento da minha limitação excessiva. Não é? Extremamente limitado. Cheio de mazelas, cheio de dificuldade, cheio de enfermidade. É assim? E aí eu chego aqui buscando ajuda para aquilo que eu acho que é o que está mais aflorado. Não é? Aí chega aqui. Aí dando tudo, porque aí você começa a explorar um tanto de coisa. Aí você descobre que é só a casca da cebola, não é só aquela pelinha que você passa a unha e solta assim. Da Essa é uma oportunidade das coisas se apresentarem para mim. Não é? A enfermidade, ou a minha necessidade, ou alguém que me arrasta para cá, né, Cícero? Alguém que me arrasta para cá, é o meio para que eu, ovelha perdida da casa de Israel, comece o meu despertar. Concorda comigo? Né? Então essa é a orientação. Busque aqueles que têm condição de serem tocados. Está claro? Podemos ir? Oi? Misericórdia pura. Até hoje, né? Sim. Até hoje. Deus é bom demais, gente. Deus é bom demais. Podemos ir? Está claro até aqui? Vocês estão muito caladinhos, estou preocupado demais. Eu não sei se é o frio ou se é porque está calor e está frio e está calor. Depois você falou que fui eu, porque eles ficaram calados. O tempo todo os obreiros da vida eterna falam isso. Quando as equipes vão ajudar, vão diretamente naqueles que estão predispostos. Os que mesmo pedem socorro, mas não têm aquela abertura. Vai, mas rebelde, não é? Exatamente. É isso o tempo todo, é isso o tempo todo com a gente. André Luiz, o nosso lar, como é que foi mesmo? Nem via, nem ouvia. Nem via, nem ouvia. Quando ele despertou, quem estava em pé do lado dele? Clarence. E ele diz, até que enfim, né? Até que enfim. 9 anos. E o Clarence diz para ele, eu sempre estive ao seu lado. Você nunca me viu. Você nunca esteve aberto a receber o auxílio. É mais ou menos como o Rodolfo fala, vocês arrumam uma gritaria, me cala a boca para escutar. Fica chamando espírito, chamando, né? Vamos para frente. Pondo-vos a caminho, pregai dizendo, está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos.